Oi, gente! É hora de falar de rotina. Afinal de contas, o que é a rotina? A rotina nada mais é que uma sequência de atividades, um cronograma de atividades, uma forma como a gente resolve fazer as coisas de costume, habitualmente, ou então são pequenos rituais que a gente cria no nosso dia a dia para cumprir as nossas tarefas, as nossas demandas e entender o nosso tempo. Mas muita gente vê essa palavrinha chamada rotina com maus olhos, porque na realidade ela sugere muitas vezes aprisionamento, uma escravidão, uma rigidez, a questão de ficar tudo robotizado, muito certinho, de não ter liberdade, de não ter flexibilidade. Mas a rotina, ela tá aí, ela tá para todo mundo e ninguém escapa dela. O que você vai definir é em qual tipo de rotina você vai se enquadrar. Existem basicamente dois tipos de rotina: a rotina planejada e a rotina não planejada. Ambas existem, ambas estão aí, mas é você quem define em qual delas você vai viver. E quando a gente pensa nos dois tipos, na planejada e na não planejada, vale dizer que qualquer forma de excesso ela é insalubre, porque rotina demais pode sim levar a uma escravidão, pode sim causar amarrias que te impeçam de viver, mas rotina de menos leva ao caos e isso também não vai ajudar. Principalmente se você é mãe, se você tem filhos e se o ambiente familiar for prejudicado pela ausência de rotina, porque rotina tem muitas vantagens e a gente vai falar sobre elas agora. Uma vantagem da rotina familiar clara e estabelecida é a gente ter a diferenciação dos horários de atividade e dos horários de repouso, descanso e sono. E uma vez que isso está claro, a gente consegue ajudar o nosso organismo a regular o ciclo circadiano. O que é isso? É regular a nossa produção de hormônio, é regular a maneira como o nosso organismo vai funcionar. E essa liberação de hormônio, ela tem uma importância única para a infância. Por exemplo, quando a gente fala do hormônio do crescimento, que na realidade ele atua em grande parte na hora do sono das crianças. Então, horários de atividade e horários de sono respeitados por uma rotina clara é fundamental. Muitas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, elas começam na infância e ter horários claros de alimentação estabelecidos faz com que a gente possa prevenir esse tipo de condição. O organismo ele precisa de tranquilidade para conseguir funcionar da maneira correta. Uma rotina clara também traz a segurança emocional que uma criança precisa, porque ela sabe o que é esperado dela, o que esperar, o que vai acontecer daqui a pouquinho, ela sabe como isso tudo funciona e isso aumenta o nível de segurança emocional dela, evitando ansiedade infantil e o estresse infantil, que muita gente acha que não existe, mas ele se manifesta assim, de maneiras um pouco diferentes do que num adulto, mas geralmente é ocasionado por essa falta de segurança emocional que a criança tem. A próxima vantagem da rotina merece que eu pague aqui um mico. Perceba bem, eu vou te exemplificar através de uma experiência agora a importância de uma rotina. Observa só. Eu estou num ritmo constante e você observa isso facilmente. Se qualquer coisa sair do ritmo, você percebe muito facilmente, porque quando você tem esse ritmo constante,
qualquer fator que altere esse ritmo rapidamente é percebido. Então, assim, se o seu filho vem num ritmo rotineiro e constante, qualquer pequeno desequilíbrio pode sim ser facilmente percebido por você, pelo outro responsável ou mesmo por algum cuidador, uma babá, professora. É muito mais fácil perceber quando a criança está apresentando algum sinal de que algo não está bem. Rotina é sim uma forma de diagnóstico. A criança também com a rotina passa a ter ciência e responsabilidade sobre as suas atividades, sobre aquilo que é esperado dela. Devagarzinho ela vai desenvolvendo a autonomia e também vai desenvolvendo a independência. Calma, não te assusta. Eu sei que independência costuma assustar os pais, mas nesse caso não é sair de casa, não é morar fora, não é abandonar tudo. É devagar e conseguindo fazer as coisas sozinho. É você dando as ferramentas necessárias para que essa criança possa sim crescer com autonomia. E a rotina é um veículo incrível para que a gente consiga essa conquista junto com os nossos filhos. A rotina, na realidade, ela é um guia, ela é uma moldura para essa criança entender o que se passa na vida dela. Ela cria uma situação de aprendizagem positiva, organiza as suas experiências sociais, físicas e psicológicas e permite uma melhor integração dos aspectos sociais com os aspectos físicos e psicológicos dessa criança. Auxilia também no desenvolvimento da confiança, da responsabilidade, da segurança e da autonomia. E, além disso, ajuda na construção de noção de tempo, que é sim também um aprendizado, também é um ensinamento que nós pais temos que dar para os nossos filhos. A falta de rotina para uma criança, por outro lado, ela pode gerar ansiedade, irritabilidade, estresse, insegurança, desorganização e instabilidade. Crianças que têm a falta da rotina normalmente são crianças que têm mais dificuldades escolares, mais dificuldade de socialização, mais dificuldade de ter autonomia. Eu até agora demonstrei várias razões por que a rotina infantil é tão importante, é tão fundamental para que a criança possa se desenvolver e crescer de maneira saudável. Mas aqui vem um detalhe: uma rotina infantil não se cria sozinha. Uma rotina infantil não nasce sozinha. Ela nasce sim de um ambiente familiar, de uma rotina familiar. E para isso é necessário que se crie também uma rotina adulta. A relação saudável dos adultos com o fator rotina é que auxiliam a criança a desenvolver a rotina infantil de uma maneira saudável. Desenvolver a rotina para as crianças exige sim que os adultos também tenham uma relação adequada com a sua rotina. E aí vem uma coisa: a rotina familiar, ela não acontece de forma separada. Rotina infantil aqui, rotina adulta aqui. Eu não sei se você já percebeu, às vezes tem aquelas reuniões grandes de família e todo mundo vai sentar naquele domingo para fazer aquele almoço. E aí tem a mesa dos adultos e a mesa das crianças. Rotina não é a mesa dos adultos e a mesa das crianças. A rotina, ela só funciona no coletivo familiar. Ela só funciona no todos nós. Ela só funciona se juntos nós formarmos uma única rotina e a gente poder entender o coletivo dessa família, fazer um design de rotina familiar e coletivo, levando em consideração todos os membros, é o que vai fazer com que essa rotina tenha sucesso. É quando a gente agrega o infantil e o adulto, todos os membros de uma mesma família, numa interseção de rotina única e coletiva. Eu, como designer de rotinas familiares, compreendo
que essa intersecção de rotinas entre as crianças e os adultos, nesse coletivo familiar, funciona e funciona muito bem, mas é necessário que a gente agregue alguns fatores adicionais, como afeto, como espontaneidade e flexibilidade. E é por isso que não é qualquer rotina que funciona para o coletivo familiar. Não é qualquer forma de organização que funciona. É por isso que rotina tem que ser individualizada, tem que levar em conta todos os membros da família e tem que sim ser desenhada para atender especificamente o seu coletivo. Tá, mas Rita, eu não sei nem por onde começar. Será que tu pode me dar uma dica por onde que eu começo a pensar essa rotina? Olha, gente, sim, na realidade eu não vou dar uma dica, eu já vou dar 6 dicas para você pensar e começar a entender um pouco mais como tem funcionado a rotina da sua família e como você gostaria que ela funcionasse. A primeira dica é: pense nos espaços que essa criança, que essa família utiliza para cada uma das atividades. Está adequado para aquela atividade que vem sendo realizada? O local da refeição é sentado na mesa ou é lá no sofá, na sala, na frente da TV? Para estudar, como é que faz? É no meio da confusão ou tem um espaço mais reservado, mais quietinho para fazer esse estudo, para essa criança poder fazer a tarefa de casa? A segunda dica é a gente pensar sobre os horários. Se os horários estão adequados, essa criança está fazendo a tarefa de casa às 10 da noite? Será que está adequado isso? Será que ela está descansada o suficiente para realmente compreender e aprender aquilo que ela precisaria absorver naquele momento? Então, horários também precisam ser pensados. O próximo item, a próxima dica é a gente pensar sobre as refeições. E aqui é que tipo de alimento essa criança está comendo. Por exemplo, eu não sou nenhuma radical com nada de alimentação, mas eu sei que se eu der muito doce antes de dormir, o açúcar vai agitar as crianças, elas vão ter dificuldades para adormecer, elas vão dormir mais tarde, elas vão acordar cansadas e assim, olha só, virou uma bagunça. Então, o tipo de refeição que você está fornecendo para o seu filho está adequado com a questão do horário? O próximo já vem logo depois, é o sono. A gente já falou sobre ele, da importância do hormônio do crescimento, da criança dormir bem, isso melhora o aprendizado, porque esse repouso faz com que ela consiga absorver todo aquele conteúdo que ela aprendeu e experienciou durante o dia, porque conteúdo não é só matéria escrita na sala de aula, não, mas tudo aquilo que ela viveu durante o dia precisa sim ser internalizado, ser absorvido e ser processado. As questões emocionais são tão importantes ou mais que o conteúdo que ela tem para processar também. A próxima dica é: tá sendo respeitado a questão dos cuidados pessoais? Por exemplo, tu tá analisando uma rotina de uma criança, só que de manhã ela levanta e no horário que ela tá acordando não dá tempo, por exemplo, de escovar o dente. Opa! Tem que rever alguma coisa aí. Talvez 5 minutinhos antes, talvez algum outro momento esteja perdendo mais tempo e não está dando tempo de fazer uma coisa que é importante, porque autocuidado, cuidados pessoais, a gente ensina para as crianças. Esse hábito não nasce com a gente, não está aqui no nosso DNA. É a gente, é mãe, é pai que ensinam isso para as crianças. E a gente precisa fazer disso um hábito e nada melhor do que a rotina para ensinar isso para eles. E a sexta dica são as escolhas. Devagarinho a gente vai dando opções e vai fazendo com que eles comecem a exercitar e escolher. Mas sobre isso eu vou ter um videozinho especial só sobre escolhas e sobre como que a gente usa escolhas para devagar trazer autonomia, independência e o melhor de tudo, ajudar eles a fazerem boas escolhas. Porque não é isso que a gente quer. A gente quer criar filhos saudáveis, a gente quer que eles possam fazer boas escolhas
e que eles se tornem sim adultos felizes e realizados. Então, bora lá? Começa a pensar em rotina, 6 dicas incríveis aqui para você começar a pensar como que está funcionando a rotina familiar da sua casa e como você gostaria que ela estivesse.